Olá, olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, domingo, 21 de fevereiro de 2020. E como todos os domingos, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Um encontro marcado com o nosso Mestre Jesus. Quando fazemos o Evangelho no Lar, convidamos Jesus para o nosso lar. Olá, Sueli, olá, Regina. Queridos amigos que vão chegando, sintam-se acolhidos, muito bom estarmos juntos. Agradecendo mais uma vez, como sempre, a oportunidade deste encontro, momento de renovar nossas forças e esperanças. É verdade. Nós vamos, para a nossa preparação da noite de hoje, vamos ler um pequeno trecho de um livro de páginas. Mas antes nós vamos aproveitar para convidar aqueles que desejarem e que ainda não fizeram, trazer um copinho de água, uma garrafinha de água, para ao final ser magnetizado e poder consumir essa água entre hoje, amanhã, porque terça-feira nós temos a nossa reunião de tratamento e aqueles que desejarem poderão encaminhar seus nomes e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, para colocarmos na reunião de irradiação e vibração. Está faltando apenas um minutinho para as 20 horas e nós aproveitamos também para lembrarmos que nós estamos neste momento com 4 lives. Domingo, segunda, terça e quarta. Sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, nossa palestra da semana. Terça, nosso estudo do Evangelho. E quarta, Poesia dos Imortais. E temos novidades. Em breve teremos mais conteúdo chegando, mais lives para nós juntos podermos aprender e refletir na mensagem do Cristo, na mensagem do Espiritismo. Queridos amigos, nós vamos iniciar lendo um pequeno trecho do livro Vinho de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Abrimos aqui na página Atritos Físicos. É a mensagem 63, Atritos Físicos. Essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 39. E Emmanuel dá o título, a mensagem, Atritos Físicos, e comenta. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem veste contra outro, utilizando as forças físicas, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. Queridos amigos, Emmanuel encerra dizendo: em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função
nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade, que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Senhor, que possamos, ó Pai, sermos aqueles que trazem a paz. Sejamos nós os pacificadores. Quando Jesus nos diz a face direita e oferecer a outra, não é nos incentivando a sermos espancados, sermos maltratados, mas Ele nos ensina a tolerância, a fraternidade e o perdão. E que nesta noite, ao iniciarmos mais esse estudo do Evangelho, o Evangelho no nosso lar, que possamos, Senhor, sentir a Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E assim seja. Saudando a Niva, a Isilda e os amigos que vão chegando aos pouquinhos, é muito bom estarmos juntos. O Roberto vai iniciar um novo tema, lembrando que nós estamos no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, que trata de uma coletânea de preces espíritas. Aí o Roberto está com a palavra. Muito obrigado mais uma vez. Agora vamos para o item 24 desta coletânea, que é o capítulo 23, no tópico 2, preces por aquele mesmo que ora. Esse é o item 24, para quem está nos acompanhando, lá do Evangelho, capítulo 28, e o item 24. Espero que todos já estejam na posição. Você quer acompanhar também aí? Eu estou com o meu Evangelho aqui do lado. Por favor, então. Neste item 24 é para pedir um conselho, porque por vezes nós estamos cercados de pessoas e essas pessoas podem, por vezes, por inspiração dos benfeitores que assistem ao agrupamento social ou familiar, utilizar-se deles mesmos para o conselho. Mas nós sabemos que nem Jesus foi profeta em sua própria terra, então às vezes nós ignoramos esse e queremos que aqueles que estão do outro lado nos aconselhem. Não é que seja proibido, absolutamente, tanto é que Kardec inseriu isso aqui, que é para pedir um conselho. E ele inicia com um prefácio, quando nos recomenda que quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. A primeira: aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segunda: pode ser proveitoso a alguém? E terceira: se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Então, nós temos aí uma regra de ouro. Mas nem sempre as questões são assim tão bem fechadas, né? Porque, por exemplo, eu posso imaginar o seguinte: na primeira questão, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Eu vou concluindo conforme as minhas conveniências. Bom, pode ser até que alguém nesse momento seja prejudicado, mas o que eu vou obter em troca, vou compensar o prejuízo dele mais ainda algum mais. E ainda na segunda proposição, pode ser proveitoso a alguém? E aí, concluindo já pela primeira, fazendo aliás uma extensão da primeira, dizer que sim, que poderá ser proveitoso.
Agora, essa terceira, eu acho que não deixa margem à dúvida, né, gente? E se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Essa é imediata. Porque a injeção, ela dói na hora, né? Depois que mas não no primeiro momento vai doer. Ou seja, se fizessem isso que eu pretendo, que eu estou hesitando em fazer, eu ficaria satisfeito? Se a resposta for negativa, então nós já teremos argumentos, ou pelo menos elementos, para decidir em contrário. Né, Leila? É verdade. É interessante porque Kardec, nós estamos num capítulo que é sobre a coletânea de preces espíritas. E nós já falamos, esse último capítulo do Evangelho, Kardec traz algumas preces, não como um roteiro fechado, mas como uma orientação, porque muitas das vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, principalmente, lembrando que o Evangelho foi publicado em 1864, e a influência da igreja era muito grande. As pessoas estavam habituadas a uma prece decorada, a fazer o terço, a orar o Pai Nosso, a Ave Maria. Então, para conseguir fazer uma prece espontânea, tinham dificuldades e Kardec colocou esse último capítulo como orientação. Mas o que eu queria dizer, é interessante porque quando ele diz, ele vai tratar de prece, mas e o objetivo é para pedir um conselho. Mas ele não começa logo ensinando a prece, porque nós temos o quê? O livre-arbítrio, nós temos condições de pensar, de refletir. Ele não coloca na mão do espírito, do anjo guardião, do espírito protetor, o que compete a nós. Nós precisamos tomar decisões, precisamos resolver alguma coisa. Qual é o passo que ele vai nos ensinando? Primeiro, nós vamos fazer uma análise dessa situação que eu preciso decidir, para depois, então, ele continuar. E ele nos dá esse roteirinho, três passos, como o Roberto leu, 3 passos. Se eu estou hesitante em tomar uma decisão, será que essa decisão que eu tenho que tomar pode prejudicar alguém? Vai acarretar prejuízo a alguém? Porque nós não podemos pensar somente no nosso próprio interesse. O segundo passo, será que essa decisão vai ser proveitosa para alguém? Primeiro, vai acarretar prejuízo? Não vai. Mas ela vai ser proveitosa? Ou vai ser benéfica só para mim? Ou ela vai ser benéfica também para o outro? Terceiro passo, será que se o outro agisse dessa forma, seria bom para mim? Se agissem assim comigo, será que eu ficaria satisfeito? Então ele coloca o quê? A gente para pensar, para analisar, para colocar em prática o nosso livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões com equilíbrio. Não dizendo, eu orei e eu coloquei na mão lá do meu protetor. Não. Primeiro eu tenho que fazer a minha parte, para depois, então, avançar um pouco mais. Boa noite, Valdeci, seja bem-vindo. Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos no capítulo 28, no item 24, capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 24, que é a prece para pedir um conselho. Mas o Roberto, continuando... E ele diz ainda, se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Agora, se interessa a outrem, e se resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá para nos decidirmos e agir ou abster-nos.
Enfim, Só mesmo... um minutinho que eu gostaria de comentar aqui, porque, por exemplo, vamos tentar trazer uma situação prática. Ele coloca a primeira situação: se o que pensamos fazer somente a nós interessa. Eu já sou uma pessoa independente, solteira, tive uma proposta de trabalho para mudar de cidade, para mudar de país. Isso interessa somente a mim. Eu quero mudar o meu curso que eu estou fazendo na faculdade. Isso interessa somente a mim. Somente a mim é que vai ter as vantagens ou os inconvenientes. E outras situações que poderíamos pensar. Agora, no segundo caso, se interessa a outrem, e se resultando em bem para um, redundará em mal para outro. Então eu tenho uma família constituída, um marido, uma esposa, ou um relacionamento já de um tempo, um relacionamento sério, e a mesma situação, uma proposta de trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de país, já não é somente a mim que vai ter o inconveniente ou o inconveniente. E o outro? Eu tenho que pesar a situação do outro. Como que o outro ficará dependendo da minha decisão? Vai ser bom também para ele? Pode prejudicá-lo? Nesse sentido, é que nós temos que fazer esse peso, é o que ele diz. Nós vamos decidir a agir ou vamos nos abster. Porque, dependendo de como a balança pender para um lado ou para o outro, nós vamos tomar a nossa decisão. Adiantando que essas questões que a Leila colocou, elas são fáceis relativamente de decidir. O ruim é quando tem uma vaga de um emprego e somos dois, eu e aquele que está disputando. E aí? Como é que fica? Alguém vai sair prejudicado na seleção. Mas vamos adiante. Kardec ainda diz assim: enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, ou seja, aquelas circunstâncias que concorrem com estas, né? Porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. Poderemos dizer também, acrescentando aqui, será que nós estamos aí já com as ferramentas, com o conhecimento, com a sabedoria, para, adotando uma decisão, fazê-la frutificar? A gente sabe que ganhamos experiência, sabedoria, através dos erros e dos acertos. Mas aqui cabe a escolha, que nós estamos agora na linha de largada, né? E finalmente... Poderíamos até trazer aqui também, tentando trazer para uma situação prática, por exemplo, recebemos uma herança, foi uma coisa boa, um valor que não esperávamos, mas aí somos convidados a investir aquele valor da herança numa empresa, entrar numa sociedade. É isso que Kardec coloca. Mas aí, será que esse valor que foi uma coisa boa, mas em mãos inábeis, então precisamos avaliar se vale a pena dar esse passo ou refletir e buscar um outro caminho. E uma outra coisa antes de fechar, porque vamos já para o último parágrafo antes da prece, que nós fazemos assim: olha, a ideia é boa, agora eu estou na dúvida, e se estou na dúvida eu vou consultar
a quem está do outro lado. Uma vez, então, obtendo o aconselhamento, nós deveremos nos vestir de humildade para aceitar os resultados, né? É mais ou menos quando oramos a Deus e depois de algum tempo, na nossa expectativa, não acontece o que pedimos, ou às vezes acontece exatamente o diferente, aí nós falamos assim, olha, Deus não me atendeu. Bom, ele atendeu, mas com a sabedoria dele, né? Então, já para fechar esse prefácio, ele diz assim, em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados dessa sábia advertência. 2 pontinhos. Na dúvida, abstente. Está no capítulo 28, lá no item 38. Porque nós oramos. Podemos ter a inspiração, a intuição que os benfeitores nos trazem. Mas podemos ficar, mesmo assim, ainda em dúvida, porque não é muito fácil também captarmos as inspirações que vêm através dos amigos espirituais. Então, o que Kardec diz? Na dúvida, é melhor não fazer. Se estar na dúvida, então não dê esse passo. Deixe, pense, deixe o tempo passar e quantas das vezes, mais adiante, a gente vai perceber, nossa, eu tomei a melhor decisão. Se eu tivesse optado por fazer esse caminho, eu teria me arrependido. Outras situações melhores surgiram e foi muito melhor do que se eu tivesse decidido por aquilo que eu estava naquela dúvida, qual o caminho a tomar. Mas o Kardec, ele coloca agora aqui, no item 25, a prece. É uma prece bem curta, bem objetiva, que o Roberto vai somente ler para que ela possa entrar na acústica da alma. Mas, após a leitura dessa prece, nós vamos fazer o nosso encerramento com a nossa prece final, com a nossa vibração, com a magnetização das águas, das medicações. Então, Roberto, como que Kardec, os benfeitores amigos, nos ensinam nesse momento para pedir um conselho? Lembrando bem que são preces sugestivas, né? A Leila colocou e relembro aqui, que não são fórmulas mágicas. Tanto é que é uma prece coloquial. É como se estivéssemos com alguém muito querido do nosso lado e a quem nos dirigíssemos. Que diz assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Então, palavras simples, diretos ao ponto, como costumamos fazer, né? Não é assim que a gente faz? Claro que não, né? Nem sempre. Às vezes vamos direto ao ponto. Fazemos um rodeio grande. E ainda, só com um aconselhamento final, uma sugestão, nunca tomar uma decisão assim de atropelo. Dê tempo, que o tempo também é um excelente amigo, ok? E vê que é uma prece bem curta, bem objetiva, mas que abrange tudo. Ele pede a Deus a inspiração dos bons espíritos para tomar a melhor resolução, mas pede também para que ele se livre da influência dos que tentarem transviá-lo, dos que tentarem, às vezes, influenciá-lo para uma decisão equivocada. É uma prece de praticamente menos de 4 linhas, mas que abrange tudo o que é necessário pedir. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso Evangelho no Lar e vamos agora, unidos,
a esses emissários do bem, aos trabalhadores do Cristo, que estão sempre a postos para nos auxiliar, aos nossos anjos guardiães e espíritos tutelares que fazem parte das nossas vidas e unidos com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, nós vamos agora irradiarmos vibrações de muito amor e muita paz. Nós vamos visualizando neste momento uma luz intensa, radiante, envolvendo todo o nosso planeta Terra, percorrendo todas as nações, vasculhando milímetro a milímetro. E essa energia de amor, essa energia de cura, que é emanada pelos emissários do Cristo, vão agora adentrando nos lares, pacificando as famílias, harmonizando os corações em desalinho, vão percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, os asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, esses emissários do bem, em nome de Jesus, vão aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, mas também vão, com a permissão de Deus, levando a cura. E nós vamos vibrando muito amor, vamos vibrando muita paz, para que os benfeitores amigos possam se utilizar do nosso magnetismo, das nossas vibrações, transformando-as em medicações que sirvam para cada um desses irmãos. E nós vamos deixando o nosso coração se expandindo com vibrações de muito amor, de muita paz, de muita harmonia. E vamos agora visualizando essa falange de luz, irradiando suas luzes amorosas sobre tantos que agora padecem de aflições, de dores do corpo, de dores da alma. E esses emissários do bem vão trabalhando e beneficiando a cada um. E nós nos juntamos a outros trabalhadores para que possam agora, utilizando-se do nosso magnetismo, das nossas vibrações, magnetizar a água, magnetizar as medicações, o soro, o oxigênio, magnetizar as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos respiradores, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando muito amor, nós vamos vibrando muita proteção, muita harmonia. E enquanto esses mensageiros vão manipulando, transubstanciando, molécula a molécula, em cura para cada um desses irmãos de humanidade. E nós vamos vibrando sentimentos de muito amor, porque como nos ensina Pedro o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados, que possamos, através do nosso amor,
auxiliar aos irmãos que agora encontram-se desgarrados pelo caminho, buscando os caminhos equivocados dos vícios, do erro, da violência, da maldade, que possam ser agora tocados pelos nossos sentimentos, pelas nossas vibrações de amor. E com gratidão a esses emissários que, em nome do Cristo, acolheram ao nosso chamado, nós agora convidamos a todos para dirigir os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, ambientes de trabalhos, de estudos, transmitir os nossos pensamentos àquele irmão que padece de aflições, de angústias, de dores, por aquele irmão que ainda não conhece as luzes do Evangelho. E esses emissários, em nome de Jesus, vão oferecendo a cada um, de acordo com as necessidades individuais. E nós daremos um tempo para podermos dirigir os nossos pedidos aos benfeitores amigos. E entregando a continuidade desse trabalho a essas equipes espirituais, nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores que agora em nosso lar impõem suas mãos amorosas sobre nós, e nós vamos sentindo uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. E essa energia de cura vai vasculhando, milímetro a milímetro, cada célula perispiritual e física, e nós vamos sentindo todo o amor de Jesus presente agora em nossas vidas. Mas essa energia se expande além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir aos emissários que agora ao nosso lado representam Jesus em nossas vidas.
e agradecendo, Senhor, tudo que nos foi ofertado nesta noite. Agradecendo a cada protetor que em nome do Cristo acorreu ao nosso chamado. Agradecendo aos nossos anjos protetores que estão sempre a postos para nos auxiliar. Agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, permita com que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações durante todo o transcorrer desta semana. E agradecendo a Deus, nosso Pai, nós convidamos a todos, suavemente vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Senhor, com muita gratidão, só podemos dizer muito obrigada, muito obrigado àqueles que nos acompanham, Valquíria, Divas Ferreira, a todos os queridos amigos que estão aqui esta noite, amigos dos dois planos da vida. Antes de encerrarmos, aproveitamos para fazer um convite e não saiam daí enquanto não ouçam o nosso convite. Primeiro, são 3 convites. Primeiro, para aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dêem um joinha, façam comentários, vamos semear essa luz. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra, juntos podemos muito. Então vamos criar essa grande rede de fraternidade, essa grande rede do bem, porque estamos, a humanidade terrestre, necessitando sentir essa mensagem do Cristo chegando aos seus corações. Então convidamos a todos, entrem lá nos nossos canais e convidamos também para a nossa palestra amanhã, de segunda-feira, para o nosso estudo do Evangelho na terça-feira e para o nosso encontro da quarta-feira, que é a Poesia dos Imortais. Mas na terça-feira, depois do estudo do Evangelho, nós temos a nossa reunião de tratamento, que é a reunião de irradiação e vibração. Então, quem desejar ser tratado ou encaminhar algum nome para tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Eu vou dizer qual é o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, para que quem desejar anotar, e aí nós passaremos todas as orientações como que deve proceder para fazer parte desse tratamento. O WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 19, que é o DDD 19, e o celular 99 341 6316. 19 99 341 6316. Então aguardamos vocês amanhã na nossa palestra da semana, amanhã, segunda-feira, às 20 horas, desejando uma semana de muita paz, de muita harmonia, que possamos no próximo domingo estarmos novamente juntos participando do Evangelho no Lar. Para aqueles que estão aqui conosco e que porventura eu não tenha visualizado, mas sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, e é uma alegria muito grande estarmos juntos. Muita paz a todos. Então, muito obrigado. E pedimos desculpas, né, porque aqui o nosso estúdio fica numa área quase rural. Então, há muito cachorro na vizinhança. Então, nós mantemos os nossos, às vezes, comportadinhos, mas os dos outros é impossível nós controlarmos. É então, verdade. Fica aqui essa observação. E nosso próximo encontro, domingo que vem, neste mesmo horário, se Deus assim o permitir. Olá, Eudócio, Geraldo, Regina, todos os queridos amigos. Muita paz a todos.